Hello, pessoal, tudo bom? Sou a professora Natália e a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar inglês por questões. Inglês é uma matéria que surpreendeu aí, né, no concurso da Caixa, então sei que é algo que vocês estão um pouco aflitos sobre como estudar, como fazer interpretação de textos no idioma estrangeiro, né? Mas o inglês, a melhor forma de estudar, né, tirando ali os nossos vídeos e, enfim, as nossas aulas que vão trazer todo o direcionamento gramatical para vocês, esse esforço extra classe, ele é muito bacana em cima das questões, porque você vai praticar essa teoria, vai praticar tudo que a gente traz nas nossas aulas dentro de questões, vendo como que a banca tá aplicando, né, essa cobrança, o conhecimento aí dessas partes gramaticais e teóricas que a gente trabalha no nosso curso de inglês. Então aqui eu trouxe para vocês a forma que vocês vão realizar não só o estudo, né, de vocês, mas também a própria resolução dessas questões na hora da sua prova. Então a primeira coisa é usar esse texto, o texto que você tiver ali na sua prova, como base para você adquirir um vocabulário. Então, é algo muito comum, assim, pensando, né, na cobrança de inglês nesse concurso específico, que os alunos sintam que não tem nenhum vocabulário, que são zerados no inglês. Então, se você se sente dessa forma, você precisa ampliar esse seu vocabulário. Se você já tem um bom vocabulário, você também pode e deve ampliar, pode expandir aí esse seu conhecimento, porque na hora da prova é muito comum ter palavras que a gente não conhece naquele texto, nas alternativas de uma questão, e a gente se sente muito mais preparado quando a gente sabe o que significam essas palavras. Não é motivo de desespero se você não souber, mas é importante, é interessante ali que você consiga entender, né, a maior parte das palavras ali, especialmente do enunciado, das alternativas. Nem digo do texto em si, porque vocês, né, não vão fazer essa leitura do texto na íntegra. Então essa também é uma das questões aí pra gente trabalhar. Vocês, na hora de estudar inglês por questões, vão dar preferência para usar esse texto para adquirir vocabulário, testar, né, treinar a sua interpretação, mas na hora da sua prova você vai analisar apenas o título e o primeiro parágrafo e a fonte do texto para realmente fazer a resolução das questões gerais, a não ser que você tenha alguma questão ali que te pede para você voltar num parágrafo específico, como o 9, o 10, o 7. Esses parágrafos que estão mais no desenvolvimento desse texto, você só vai voltar, só vai fazer a leitura deles na sua prova quando solicitado. Mas na hora do estudo, é super importante, super interessante que você leia esses textos na íntegra para que você se prepare para essa interpretação, para que você realmente tenha uma familiaridade ali com a leitura de textos em inglês, tá certo? Então, fazendo isso, agora a gente vai pensar sobre as questões. Eu trouxe aqui algumas questões bem comuns, questões que se repetem bastante, tá? A primeira delas, e é algo que a gente tá apostando bastante para a prova, é que uma questão de interpretação bem comum que a banca traz é quando ela pede the main purpose of the text, quando ela pede o propósito principal do texto. Para responder isso aqui, seja na prova ou na hora, né, do seu estudo aí na sua casa, você vai sempre olhar o título e o primeiro parágrafo, porque o título, ele vai te dizer justamente por que o autor sentou para escrever aquele texto. Ele pode até ter escrito o texto primeiro e depois pensou no título, mas esse título tem que resumir muito bem o intuito dele com aquele texto. Então, geralmente, o título responde muito bem essa questão, mas eu gosto também de analisar primeiro o parágrafo, porque o primeiro parágrafo é a tese, né? Então, também é um lugar onde o autor vai, de certa forma, resumir o que ele quer tratar. Ele vai ter os elementos mais importantes do texto logo nesse primeiro parágrafo. Se o texto tem 10 parágrafos, 12 parágrafos, vamos supor que lá no nono ele fala alguma coisa bem específica, bem pontual. Esse autor traz algum assunto nesse nono parágrafo que ele quis trazer, mas que não é o ponto principal desse texto. Então,
tomem cuidado com essa questão, porque ela é uma questão relativamente simples, apesar de ser uma questão de interpretação, mas a banca geralmente traz algumas pegadinhas ali para que você analise elementos do texto como um todo e ache que a resposta está em uma dessas alternativas. Mas aqui a resposta ela tem que estar no título e primeiro parágrafo, ela tem que conversar com esse texto como um todo e não focar em um só tema de um parágrafo específico e aleatório ali desse texto, tá bom? Então, estudar com questões como essa, e se vocês pegarem as provas anteriores, vocês vão encontrar muitas questões, a César Rio gosta de começar as provas dela com essa questão. Então, pegar questões como essa pra fazer esse seu estudo, pra você ver, poxa, agora eu tô indo super bem nesse tipo de questão. E é uma questão de interpretação, e mesmo assim, com um vocabulário ali mais limitado no inglês, dá pra fazer uma boa resolução de uma questão como essa, tá certo? Agora a gente tem questões de pronomes relativos, who e which. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, já eu mostro, tá? Mas questões de pronomes relativos também são ótimas para vocês treinarem, porque é um conteúdo muito simples mesmo. Você não precisa de interpretação para responder uma questão de pronome relativo, porque você tem uma coisa bem específica para você fazer. Você vai olhar sempre para o que está à esquerda desse pronome relativo. Então, se a banca pontuou que ela quer a referência do who ou a referência do which, você vai olhar para o que está à esquerda, a não ser que você tenha à esquerda do pronome relativo um aposto explicativo, um termo entre vírgulas, uma expressão ali entre vírgulas. Se você tiver um termo entre vírgulas, você vai ignorar tudo que está entre vírgulas e vai para a esquerda do que está no aposto. Vou mostrar para vocês um exemplo de questão para ficar mais fácil, mas façam questões de pronomes relativos, façam esse teste de olhar sempre para o que está à esquerda, que vocês vão ver que é uma questão que exige zero interpretação. Você pode resolvê-la com interpretação, é claro, mas o aluno que está com mais dificuldade no inglês, né, por ser um idioma estrangeiro, consegue responder também esse tipo de questão, é um ótimo estudo. Questão de substituição de conjunções, muito comum. A gente tem questões de sinônimos, de substituições para qualquer termo, verbo, adjetivo, enfim. Mas as conjunções, vale muito a pena a gente estudar por questões de conjunções, porque é um conteúdo mais limitado. Então a gente tem, se eu for comparar, né, com adjetivos, com verbos, as conjunções elas são mais limitadas. A gente tem muitas, mas não tem tantas assim. Então, estudem as conjunções, estudem as substituições possíveis e também aqui no nosso último tópico, estudem as questões de ideia da conjunção. O que é a ideia da conjunção? Quando eu uso contudo, a minha ideia é mostrar um contraste. Então, eu quero ir à praia, contudo está chovendo. Então, querer ir à praia e estar chovendo são orações contrastantes, são ideias contrastantes. Então, se ele te perguntar o que o contudo estabelece, que relação que o contudo estabelece entre a oração A e a oração B, é uma relação de contraste ou de oposição. Então, a banca faz muito isso, especialmente com essas conjunções que denotam contraste e oposição. Mas a gente tem as que dão ideia de adição, de condição. Então, estudem questões aí em cima dessas ideias, tá certo? Mas vamos lá, que eu trouxe aqui um texto para vocês analisarem. A gente não vai, de fato, fazer uma super resolução, tá bom? Eu quero mais mostrar para vocês, ó. Eu tenho esse texto aqui de uma prova bem recente do Banco do Brasil. É uma prova, né, e todas as provas aí do Banco do Brasil, elas são provas muito legais de vocês estudarem, porque é um reflexo muito bom da prova de vocês. E aqui, ó, vocês podem ver que é um texto bem extenso. Ele tem a contagem de parágrafos, vai até o 10º, tá? Imagina você pegar isso aqui e ler tudo antes de olhar se as suas questões vão te pedir algo sobre isso, especialmente porque a prova de vocês, bem como essa prova do Banco do Brasil, tem só 5 questões de inglês para um texto muito extenso. Não vai ser cobrado esse texto inteiro. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou ler o título, só para saber do que o texto está falando. E ele está falando dos impactos da nova era da tecnologia. Então, se não é um título ali que você conseguiria destrinchar completamente,
é um momento de você expandir mais o seu vocabulário. Sempre que você pegar um texto e não conhecer, antes da prova, né, você tem toda a possibilidade aí de buscar as traduções, enfim, de criar ali o dicionário pessoal de vocês, tá certo? Nesse segundo momento, você vai para o primeiro parágrafo, vai ler esse primeiro parágrafo, vai destrinchar e vai entender do que ele está falando. Esse primeiro parágrafo, ele está falando aí, ó, que as tecnologias da nova era, como a inteligência artificial e o machine learning, transformaram radicalmente a forma que os bancos funcionam hoje em dia. Pronto. Aí olha só, óbvio, né? Pode terminar de ler, mas quero mostrar aqui para vocês que a nossa questão de propósito principal aí do texto, ó, tá dizendo que o texto veio para descrever a associação entre. O primeiro parágrafo, ele fala da associação entre as tecnologias da nova era, inteligência artificial e machine learning, com bancos, porque tá dizendo que transformou radicalmente a forma que os bancos funcionam. Faz todo sentido, é um texto sobre tecnologia numa prova da área bancária, então ele tá mesclando esses dois temas. E olha só as nossas alternativas: publicidade bancária e lucros, tecnologia digital e bancos. Essa é a nossa resposta. Hierarquia bancária e eficiência, processos bancários e corrupção, tradição bancária e confiança dos consumidores. Então veja que você não precisa de uma super interpretação, de um super vocabulário para conseguir identificar isso aqui. Se você viu que o texto é sobre tecnologia e viu que ele menciona bancos, letra B é a nossa resposta. Essa é uma questão que é muito objetiva, mas a gente tem medo dela, né? Porque é um propósito do texto inteiro. Como que eu vou ler esse texto inteiro para descobrir o propósito dele? Você não vai ler, você vai analisar título e primeiro parágrafo, tá bom? O que vem depois, ele vai, né, nos outros parágrafos, ele vai explicar melhor, vai detalhar melhor algumas coisas, tá bom? Então não se preocupem com isso, porque a gente tem aí sempre essa referência. Um exemplo bem legal, ó, nesse parágrafo 9, ele vai falar da pandemia da Covid. Imagina, ele coloca ali uma alternativa de que é para relacionar a pandemia da Covid com a tecnologia. Não é. No parágrafo 9 ele vai falar um pouco sobre isso, mas não é o intuito. O texto inteiro não é sobre a pandemia, não é sobre essa relação pandemia e tecnologia. É um parágrafo apenas, então não se distraiam, tá bom? Belezinha? A segunda questão que eu trouxe pra gente avaliar aqui foi justamente uma de pronomes relativos, ó, para vocês verem como que funciona na hora dessa resolução, para vocês verem que de fato vocês não vão precisar, nesse caso aqui, nem voltar no texto. Tem alguns momentos em que ao lado desse which que tá destacado aí, você não tem nada. Às vezes a banca já traz a citação começando dele, então você tem que voltar nesse texto para olhar o que tem à esquerda dele. Mas se a banca trouxer a frase na íntegra como ela trouxe aqui, é só olhar para o termo que está à esquerda. À esquerda de which, que é a palavra destacada e ele quer a referência desse pronome, vocês encontram analysis. Pode observar que todas as alternativas são alternativas duplas, né? Com palavras, com uma expressão com duas palavras. Então, eu vou olhar para as duas palavras aqui, ó, predictive analysis. Letra C aí é a nossa resposta, tá certo? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que com ferramentas de inteligência artificial poderosas, os bancos podem tomar decisões mais informadas mais rapidamente ao usar a análise de previsão, que é o ponto central da inteligência artificial e do machine learning. Então, o que é o ponto central? É a análise de previsão, predictive analysis, letra C. Com interpretação, eu chego nessa resposta. Mas se você tem dificuldade com inglês, tem dificuldade com interpretação, aqui a gente tem aí essa forma muito objetiva, olhar para o que está à esquerda, sempre, tá bom? Se a sua resposta fosse de um só termo, seria analysis. Como é de 2, é predictive analysis. Não teria como ser de 3, tá? Ali já não faria sentido utilizar using nessa resposta. Então, seria só esses dois mesmo. E é isso, tá bom? E aí, a nossa única exceção é caso ao lado de which eu tenha
um termo entre vírgulas. Pode ver que eu tenho vírgula antes do which, mas o predictive analysis não está entre vírgulas, ele não é um aposto. Então, como ele não é um aposto, ele é a minha resposta. Se ele fosse um aposto, a minha resposta estaria à esquerda deste aposto, tá certo? Próxima questãozinha aqui, ó. Questão de interpretação. Tá falando aí que no 5º parágrafo do texto, essa frase, o perfil de constante mudança aí dos bancos depende muito da geração da era da internet. Essa expressão em negrito se refere a quê? Ó? As pessoas que não têm equipamento digital, que não gostam de comunicação digital, que não sabem usar a internet, que constantemente usam serviços de internet ou que não usam a comunicação virtual. Então aqui fica muito claro, né, que a nossa resposta, obviamente aqui, são as pessoas que constantemente usam os serviços de internet, né? Então é uma questão também de interpretação, mas muito objetiva, muito tranquila. Aqui a gente tem uma substituição de termos, o termo shift, e você vai observar aqui, né, o uso dele no texto e as nossas alternativas. Shift significa mudança, ele fala que há uma mudança essencial nas preferências dos consumidores. Aqui nas nossas alternativas a gente tem, ó, change, escape, inclusion, complaint, uncertainty. A nossa resposta tá bem na letra A mesmo, porque também change é um sinônimo de shift. Ambos aí nesse contexto vão significar mudança. Então, se você tem um conhecimento de vocabulário aqui, você faz isso também sem muita interpretação, mas se precisar, dá para voltar nesse texto e interpretar. E aí a questãozinha, ó, da pandemia da Covid, aqui é para você interpretar o parágrafo 9 apenas e verificar a relação da pandemia da Covid com o texto. E a relação é para falar que a Covid enriqueceu a tecnologia bancária digital, tá? Então aqui a intenção de trazer essas questões é mais para vocês verem, terem esse ponto de partida mesmo, né? Para que vocês façam esse estudo usando questões, tá? Então passei aí meio rapidinho, a gente não fez uma resolução juntos, porque a ideia é realmente só dar essas ferramentas para que vocês estudem em cima de questões e saibam quais são as questões que vocês têm que priorizar, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês num próximo encontro. Tchau, tchau!